O tema hoje, legislação trabalhista, empregador versus empregado. Emenda constitucional número 72. Estava previsto para a doutora Margarete Galvão Carbinato fazer a palestra. Ela teve um problema familiar de saúde e pediu desculpas, não pôde estar presente. Mas, não obstante, temos aqui o doutor Eli Alves da Silva. Vocês notam aí pelo extenso currículo dele, principalmente agora conselheiro sessional. Ele vai dizer desde quando. Então, especialista na área, militante, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, um dos mais atuantes conselheiros da casa. Então, será uma brilhante palestra, com certeza. Bom dia, com a palavra, doutor Eli. As relações entre empregado e empregador doméstico, que, se do ponto de vista legal, jurídico, tem a sua complexidade, imaginemos no dia a dia essa relação entre empregado e empregador doméstico, que já é uma relação um tanto quanto complexa, porque ela, ao mesmo tempo em que tem um viés de empregado e empregador, ela é uma relação que eu diria até atípica, porque o empregador não tem nenhum objetivo ou finalidade de lucro. Portanto, torna-se uma relação tanto quanto delicada. Por outro lado, nós sabemos também que essa relação dentro da residência torna-se muitas vezes algo um tanto quanto informal e que muitas vezes o empregador também acaba se despreocupando ou se desprevenindo com relação a algumas formalidades no que diz respeito a pagamento de salário, no que diz respeito à subordinação propriamente dita, e principalmente porque nós sabemos que no Brasil ainda existe essa mão de obra, mas que em outros países nem mesmo essa mão de obra existe. E quando existe realmente, se aqui nós temos mensalista e diarista, em outros países o que tem são os empregados horistas, onde as pessoas se propõem a fazer um trabalho por hora. Então, o tomador do serviço acaba contratando não por dia e nem mesmo por mês, mas sim por hora, em função da escassez da mão de obra e, evidentemente, em função da elevação do custo. Também acaba-se, muitas vezes, a atividade doméstica sendo absorvida pelos próprios membros da família e também, em função do avanço tecnológico de todos os eletrodomésticos, acaba realmente sobrando, vamos admitir, o mais grosso para um trabalho que seja prestado por esse tipo de trabalhador. No nosso caso, no Brasil, nós sabemos que essa relação entre empregado e empregador doméstico, ela acaba muitas vezes se confundindo com o próprio membro da família, em que muitas vezes trabalha-se, quem tem essa sorte de ter um empregado lá de 5, 10 anos, aquilo acaba integrando o próprio dia a dia doméstico, e muitas vezes isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, porque muitas vezes essa informalidade faz com que também acaba existindo um certo abuso por parte do empregado e muitas vezes por parte do empregador. Também eu acredito e percebo que existe uma qualificação ideal para quem se propõe a ser empregado doméstico, porque muitas vezes a gente percebe que a exigência de remuneração existe, mas de repente a prestação do serviço não é no nível correspondente à própria remuneração. Mas, enfim, quem não tem cachorro caça com gato, e de repente vai se levando essa situação dessa maneira. E quando eu falo dessa relação informal, é que muitas vezes vai se passando o tempo, e a coisa vai ficando, isso em termos de anotação na carteira de trabalho, do contrato de trabalho,
enfim, a própria remuneração, porque muitas vezes o empregador doméstico acha que pelo fato dele estar querendo limpar o guarda-roupa, tá? Pegar toda a roupa que ele não usa mais e dar para a empregada, ela tem que ser agradecida ou agradecer o resto da vida, porque ela recebeu aquela roupa que a patroa ou o patrão deu para ela ou para a sua família. Então, muitas vezes, existe um desequilíbrio no que é profissional e no que é assistencial. Muitas vezes, no final de semana, só porque foi feito lá comida para toda a família, sobrou, e de repente ninguém quer comer comida requentada no dia seguinte, acaba juntando tudo aquilo e dando para a empregada levar. E pelo fato dela estar dando para a empregada levar, acha que aquilo é algo que possa ser compensado na prestação de serviço. E aí, quando chega nos finalmente, em função de algum tipo de entrevero, que o empregado vai buscar os seus direitos, aí, evidentemente, vem a gritaria por parte dos patrões. Ela é ingrata ou ele é ingrato, porque eu dei comida, eu dei roupa, etc., etc., e, de repente, estou aqui recebendo como presente uma reclamação trabalhista. É evidente que é importante que se saiba, e aqui eu não estou me dirigindo a empregadores domésticos, mas sim a profissionais do direito, mas eu estou levantando essa questão porque é importante que nós, como advogados, tenhamos também condições de refletir sobre essa relação entre empregado e empregador, para que, quando se coloca para nós, como advogados, seja através de representar o reclamante, seja representando o empregador, nós também devemos ter ciência desse tipo de situação que ocorre, onde muitas vezes essa relação pessoal acaba querendo extrapolar o profissional, e isso realmente traz uma série de consequências. Bem, isso, na verdade, no passado, antes de 1988, que foi quando nós passamos a ter a nova Constituição, foi levado a nível constitucional os direitos trabalhistas, e dentre eles foi introduzido no artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, alguns dos direitos dos empregados domésticos passaram, então, a ser contemplados pelo artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Isso, evidentemente, trouxe já um certo rebuliço, vamos dizer assim, nessa relação empregado e empregador doméstico. Mas como o Poder Legislativo tem a função de regular as relações havidas na sociedade, então isso realmente foi importante naquele primeiro momento. A partir daí, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo especificamente nessa área de relações de empregado doméstico, e chegou-se recentemente, ou seja, em 2013, quando então foi promulgada a Emenda Constitucional 72 de 2013, onde trouxe a ampliação dos direitos dos empregados domésticos. Só que, na realidade, o que nós percebemos é que houve um alvoroço muito grande, a sociedade ficou realmente empavorosa de uma maneira geral, sobretudo quem tinha ou tem essa relação de empregado doméstico com empregado doméstico, e isso realmente trouxe uma certa inquietude para os empregadores domésticos. Eu me lembro bem que a gente era consultado constantemente a respeito do problema principal, que era o controle de jornada de trabalho. Porque até então era uma situação tranquila, porque o empregado doméstico não tinha direito a horas extras, ou seja, ele não tinha uma jornada de trabalho pré-determinada ou limitada. E isso dava uma certa tranquilidade para o empregador, e as coisas iam tocando meio que no uso e costume.
Só que, de uma maneira geral, o que a gente percebe efetivamente é que, mesmo antes dessa regulamentação, mesmo antes dessa PEC 72, a grande maioria, e a gente sabe disso, que o empregado doméstico, principalmente aquele que não reside na residência do empregador, eles mesmos já estipulam o seu horário. Ele sabe o horário que chega e sabe o horário que sai. Então, quer dizer, não querer afirmar não existia uma exploração, etc, etc. É evidente, quando eu falo isso, eu estou falando dentro de uma relação normal, que em toda relação entre capital e trabalho sempre tem os exageros de um lado ou de outro. Aquele empregado que faz corpo mole e espera passar o mês para receber o seu salário, e aquele também empregador que quer tirar até o sangue onde é possível, né? Então, o que eu estou colocando aqui nesse exemplo é uma situação de uma relação normal, onde parte do princípio que seja algo equilibrado no dia a dia. E nós sabemos, obviamente, que em muitas regiões do Brasil existe algum tipo de exploração. E eu diria que, inclusive, em algumas regiões do Brasil, em algumas regiões do Brasil, o que acabava acontecendo, hoje menos, mas era que muitas vezes os fazendeiros iam para as suas fazendas, chegava lá, tinha um empregado que tinha lá 8, 10 filhos, e ele acabava pegando uma menina ali, 14, 15 anos, levava para casa, como se fosse adotar aquela criança para poder dar a proteção para ela, a nível de poder estudar, poder ter uma condição de vida melhor, etc, etc. E os pais, evidentemente, acabavam cedendo, nem só pela confiança que tinham no seu patrão, como também por querer ver a filha melhor colocada no futuro. E isso, muitas vezes, acabava acontecendo, de forma que esse patrão levava essa menina para a cidade, ia trabalhar lá, na realidade, como empregada doméstica, e nessa, vamos dizer, nessa suposta posição de segundo pai, acabava explorando essa mão de obra de maneira gratuita, ou seja, simplesmente trocando aquele trabalho pela comida e pelo pouso na casa dele. E que, evidentemente, a parte social e a parte educacional ficava para o segundo plano. Então, evidentemente que hoje em dia, eu diria que esse tipo de incidência, se existir, existe realmente de uma maneira muito pequena. Mas isso, num passado, existia com uma certa prática, vamos dizer assim, como forma de explorar essa mão de obra. Então, voltando ao que eu estava falando, dentro de uma relação normal, essa relação do empregado e do empregador, sobretudo no que diz respeito à jornada de trabalho, nós percebemos, e eu sou empregador doméstico, que, com raríssimas exceções, a empregada tem o horário dela chegar, e normalmente ela espera que tenha lá um pão com manteiga e um café para ela tomar, para depois começar a trabalhar. O horário de almoço é sagrado, e no horário que deu o horário dela, se puder sair às 3, ela sai, se puder sair às 4, sai, e tudo bem, quer dizer, fez a parte dela, está fora. Isso é o que muitas vezes acaba acontecendo. Bem, com essa regulamentação, com essa definição da jornada de trabalho igual os demais empregados, ou seja, de 8 horas diárias, limitada a 44 semanal, veio trazer uma certa preocupação dos empregadores, sobretudo aqueles que, evidentemente, tinham uma jornada mais extensa. Mas, como eu disse, é importante que o Legislativo possa regular todas as relações sociais existentes, e sobretudo na área trabalhista. Então, essa categoria dos empregados domésticos,
estava quase que, como se diz, sem uma proteção legal. A partir do momento em que veio essa PEC 72, que ampliou esses direitos, os empregadores, de uma maneira geral, ficaram com uma preocupação muito grande, por causa do registro na carteira, por causa da questão do horário de trabalho, da jornada de trabalho, e isso realmente criou uma expectativa por parte dos empregados domésticos, também uma expectativa muito grande, de que agora a coisa ficaria resolvida, ou seja, teriam vários direitos, etc, etc. O que acontece? Na prática, todo o burbulho que ocorreu, na prática ficou muitos desses direitos, que nós vamos especificar aqui, desde que vocês tenham paciência e disposição para ouvir, muitos desses direitos ficou para ser regulamentado. Eu me lembro que na época foi sorteado, nomeado o Romero Jucá, que era o relator do projeto que iria regular a PEC 72 em alguns incisos do parágrafo único do artigo 7º, que estariam, então, incorporando os direitos do empregado doméstico. Isso desde 2013, nós já estamos quase em meados de 2015, ou seja, 2 anos, até agora não apareceu nada. Ou seja, essa discussão, pelas previsões que nós temos, realmente não deve ser concluído muito rapidamente, porque existem realmente vários interesses e, obviamente, isso vai ainda ter uma longa caminhada dentro do Congresso. Se bem que o Congresso é um pouco surpreendente em determinadas coisas, que quando a gente imagina que vai demorar muito, resolve rápido, de acordo com os interesses que eventualmente possam existir, sejam eles de interesses políticos próprios, sejam eles do ponto de vista de um interesse eleitoral, vamos dizer assim. Então, a gente fala, mas nunca tem certeza se realmente isso poderá se concretizar num tempo mais extenso ou mais rapidamente. Mas, a rigor, o que nós temos, entrando aí num detalhamento maior, quem tiver interesse, eu não vou, obviamente, detalhar tudo aqui, mas existe o projeto de lei do Senado Federal, que é o de número 224, de 2013, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, altera a Lei 8.212 ou a Lei 8.213, que são as duas leis relativas à Previdência Social, e depois também a Lei 8.009, a Lei 5.859. Então, para quem quiser já se antecipar e conhecer esse projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, fica aí a sugestão ou a indicação para que possam adentrar mais neste aspecto. Inicialmente, como eu disse, nós tínhamos, com a Constituição de 1988, no artigo 7º da Constituição Federal, através do seu próprio parágrafo único, trazia os incisos e direitos dos empregados domésticos. Eram eles o salário mínimo, a irredutibilidade de salário, o 13º salário, com base na remuneração integral do empregado, o repouso semanal remunerado, a remuneração, não, essa não, gozo de férias, licença gestante, licença paternidade, o aviso prévio proporcional. Naquela época já se falava que seria direito do empregado doméstico, porém, esse aviso prévio proporcional foi também regulamentado, acho que em 2013, se não falha a memória, tá?
que é exatamente 3 dias por ano de trabalho. Então, aviso prévio proporcional, ele tem um mínimo de 30 dias, acrescido de 3 dias por ano de trabalho do empregado. E também a aposentadoria. Na realidade, isso que eu estou dizendo é o que previa o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Com essa emenda constitucional 72 de 2013, ela então ampliou esses direitos, além desses que eu já falei, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a retenção. Então, na realidade, o empregador que retém o pagamento do salário pode incorrer em crime quando houver a retenção dolosa. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, essa situação é a mesma. Desculpa, deixa eu me interromper aqui, mas eu quero só registrar a presença do doutor Ricardo Toledo, que é o presidente da comissão e diretor da OAB, especificamente da Comissão de Prerrogativas. Então, portanto, Ricardo, por favor. Obrigado. Tá bom, Cris. Por favor. Então, o Ricardo realmente é uma figura extremamente importante para nós, advogados, que ele, evidentemente, está sempre à frente, sobretudo quando nós somos afrontados nas nossas prerrogativas. Nós temos aqui sempre o nosso anjo da guarda para nos proteger. Portanto, muito importante. E a comissão, portas abertas aí para quem quiser conhecer o trabalho da comissão, participar, a gente está no terceiro andar todo dia, praticamente. Por favor, que é isso? Não. Muito obrigado, obrigado. Prazer em te ver. Bem, retomando. Então, eu estava na duração normal não superior a 8 horas. Essa, nós já falamos alguma coisa a respeito dela, e é exatamente, eu diria, o espinho na relação entre empregado e empregador doméstico, no que diz respeito principalmente ao empregador. Agora, essa questão da jornada de trabalho é uma questão extremamente delicada, porque, primeiro, passou-se a discutir a importância de se ter um cartão de ponto ou ter um relógio eletrônico para a marcação da jornada de trabalho. Veja, isso tem um certo confronto com a própria CLT, quando diz que o empregador é obrigado a ter a marcação, o registro eletrônico ou manual da jornada de trabalho do empregado, quando ele conta com mais de 10 empregados. Então, numa casa onde tem um único empregado, quer dizer, o empregador tem alguns que, de repente, até se precipitaram e comprou esse relógio, esse cartão de ponto eletrônico, para ter isso lá registrado. Porque, numa situação dessa, como que ficaria a alegação do empregado, como que o empregador iria provar o contrário? Na realidade, eu não sei como que vai se posicionar a jurisprudência neste aspecto, mas, a rigor, o empregador não estaria obrigado a apresentar o cartão de ponto. Além disso, no que diz respeito à comprovação da jornada de trabalho, se tiver um único empregado dentro de casa, ele vai ter uma dificuldade muito grande de fazer essa prova, porque ele vai alegar uma jornada excessiva, mas se ele é o único empregado dentro daquela residência, fica difícil. Acaba-se muitas vezes recorrendo a um porteiro ou a um vigilante, enfim, alguém que indiretamente possa ter conhecimento do horário de entrada e horário de saída. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquele empregado estaria trabalhando. Se nós partirmos do princípio de que o tempo à disposição do empregador é contado como tempo de trabalho, então, evidentemente, só pelo fato de comprovar que estaria dentro da residência,
estaria à disposição do empregador. E com isso, nós então estaríamos utilizando essa testemunha, no caso do porteiro, ou de um vigilante, ou de um faxineiro, utilizando essa prova para poder realmente comprovar aquela jornada de trabalho excessiva do empregado. Eu estou falando aqui empregado, entende-se empregado e empregada, obviamente. Esse, então, é um aspecto no respeito à jornada de trabalho. Agora, o que acontece? Essa relação de empregado e de empregador doméstico, existem várias situações que vão trazer dificuldades. A exemplo do empregador que, de repente, aplica uma justa causa para o empregado doméstico. Como provar isso? Se, de repente, aquele empregado não reconhece aquela justa causa, não quer assinar aquela demissão por justa causa, o empregador é que vai ter que fazer essa prova. E aí, evidentemente, a dificuldade também é muito grande. Eu recentemente fiz a defesa de uma reclamação trabalhista de uma empregadora doméstica, onde, vou até contar porque é um fato interessante, porque a empregada estava trabalhando 3 meses, era uma cozinheira, ganhava R$ 2.500 por mês, portanto não era ninguém readaptado, ou seja, fosse uma faxineira fazendo a comida da casa, mas era uma empregada que foi contratada para ser a cozinheira. E, neste caso específico, ela trabalhava na casa onde a patroa, com quase 70 anos de idade, morava sozinha. E o que aconteceu? Como essa mulher, essa empregada, passou a não atendê-la adequadamente, ela demitiu e falou para ela cumprir o aviso prévio. Durante esse período do aviso prévio, um determinado dia ela fez um jantar, um almoço no domingo, convidou algumas amigas, almoçaram, depois disso elas foram embora. Na segunda-feira, a empregada pegou aquela comida que tinha sobrado do domingo, esquentou, e essa senhora comeu o que tinha sobrado do domingo, assim como ela, a empregada, a faxineira e o motorista. Na terça-feira, de novo a mesma comida. Aí ela foi e pediu para a mulher para fazer pelo menos um purê, para que pudesse ela comer com aquela comida do domingo. E saiu, depois de 20 minutos ela volta e pergunta para a empregada: você já fez meu purê? Eu não fiz e não vou fazer. Ela falou: como você não vai fazer? Ah, não, a senhora sai daqui porque quem manda na cozinha sou eu. Aí a mulher ficou, muito satisfeita. E aí discutiram as duas, não sei o que e tal, e ela falou: bom, então você pode ir embora, já que você não vai fazer o purê, você pode ir embora. Felizmente para essa empregadora, a faxineira estava na área de serviço, que era junto à cozinha, e ouviu toda essa conversa. E acabou mandando ir embora. Ok, foi feita, ela entrou com a reclamação trabalhista, pretendendo a desconstituição daquela justa causa, e aí, evidentemente, foi quando ela me consultou, eu falei: não, você pode mandá-la por justa causa, porque isso realmente, além de ser desídia, também é insubordinação. Ok. E, com essa orientação, ela mandou a empregada embora, deu a justa causa, e ficou nisso. Entrou com a reclamação trabalhista, eu fui fazer a audiência e levamos essa faxineira, que também, apesar de faxineira, mas como ela trabalhava todos os dias da semana, ela também era registrada. Então chegamos na audiência, ok, essa testemunha deu todo o depoimento dela, real. Ok, o juiz, ao dar a sentença, julgou a reclamação trabalhista procedente, ou seja, desconsiderando aquela justa causa. Realmente, o juiz justificou lá, fundamentou da forma que ele achava, que, entre outros fundamentos, de que foi uma certa forçação de barra, porque a empregadora já tinha demitido-a e ela estava no período de cumprimento do aviso prévio, e neste momento, nesse período, teria demitido-a. Então, já tinha a intenção da empregadora em demiti-la. Quer dizer,
o juiz saiu por uma tangente e tal. Bem, fiz o recurso, era uma reclamação trabalhista que aproximadamente daria para fazer um acordo de R$ 2.500, mas a empregadora achou que não deveria fazer, e o juiz acabou fixando lá R$ 8.000 de condenação no arbitrado na reclamação trabalhista, e para isso precisou-se fazer um depósito de 6 mil e poucos reais. Então, quer dizer, você imagina ter que justificar para ela que não foi feito acordo por 2,5, agora tem que depositar 6 mil reais. Se é uma empresa, já tem lá os seus problemas. Um empregador doméstico, uma senhora de 70 anos de idade, então imagina a situação. Mas tudo bem, ela realmente entendeu e acabou fazendo o depósito recursal. Esse recurso foi para o tribunal e por isso que eu acho e considero, vou fazer um parênteses, que a sustentação oral no tribunal é extremamente importante. Por quê? E eu vou dar o exemplo neste caso concreto. Ao fazer a sustentação oral, quando, e no tribunal aqui, não sei se alguém faz sustentação oral, o doutor Peron sei que se faz, mas no tribunal, normalmente quando vai, apregou o processo, o presidente da turma sempre já dá uma conclusão do voto para saber se o advogado quer ou não fazer sustentação oral. Muitas vezes, quando o voto do relator é a favor da tese que você está ali para defender, muitas vezes você acaba abrindo mão da sustentação oral, colhe-se os outros votos e tudo bem. O que também é algo a se preocupar, porque muitas vezes nada impede que o voto do relator seja no sentido de vir ao encontro da tese que você possa estar defendendo, e de repente os outros dois desembargadores votem contra, e aí evidentemente você vai ficar abraçado com o relator, evidentemente com a brocha na mão sem escada, né? Porque os outros dois votos teria sido contrário àquilo que aparentemente era a favor seu. Bem, nesse caso específico, voltando então, o presidente da turma, que era também o próprio relator, e que, por sinal, é o Nelson Nazar, né, ele leu o voto dele, e quando ele falou da conferência, doutor, eu estou negando provimento ao recurso, o senhor tem interesse em fazer sustentação oral? Eu falei, tenho. Aí, evidentemente, eu fiz todas as ponderações a respeito daquele caso especificamente, e que seria um verdadeiro absurdo a manutenção daquela sentença, tendo visto que aquilo era um desestímulo ao empregado vagabundo e, sobretudo, ao insubordinado. E, em se tratando de uma relação empregado doméstico com empregador, essa relação fica muito mais latente e muito mais confrontosa na medida que essa relação é direta. Então, como que alguém que nega-se a fazer uma comida que não é nada exagerado, tá? Para uma empregadora que tem realmente uma idade avançada, e de repente o judiciário vai dar guarida para essa postura dessa empregada. Bom, e aí, felizmente, ele fez uma justificativa lá tal, mas disse que retirava o processo de julgamento, adiando para mais uma sessão, queria dar uma reanalisada. Então, felizmente, na próxima sessão, na sessão seguinte, ele veio e alterou o voto dele, tá? E julgou improcedente a reclamação trabalhista. Então, veja, mas se eu não tivesse ido a essa sustentação oral, teria dançado eu, do ponto de vista da repercussão do meu trabalho, e dançado também a cliente em função de ter sido condenada a pagar verbas rescisórias, ou seja, ter a procedência daquela reclamação trabalhista. Então, eu estou citando esse exemplo que vem ao encontro daquilo que eu falei inicialmente, dessa dificuldade da relação empregado-empregador, e, ao mesmo tempo, a questão da prova. Imagine os senhores e as senhoras, se neste caso, essa empregadora não tivesse essa faxineira dentro de casa. Seguramente, com essa mesma testemunha ocular, presencial, já o juiz achou uma tangente para julgar procedente àquela reclamação trabalhista. Imagine se não tivesse prova. Então, evidentemente, essa questão
processual e, sobretudo, de prova, numa relação empregado-empregador doméstico, é extremamente delicado, tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador. Portanto, isso poderá contribuir para que muitas injustiças sejam realizadas de ambos os lados, e isso homologado, ratificado por parte do próprio Poder Judiciário. Portanto, eu acredito que os juízes, quando se tratar de uma relação entre empregado doméstico, têm que realmente ter uma sensibilidade muito grande, não do ponto de vista de já ser previdente de um lado ou de outro, porque se nós fôssemos levar ao pé da letra, nós poderíamos dizer que todos os juízes são suspeitos para julgar reclamação trabalhista, porque todos eles são empregadores, tá certo? Mas não vamos chegar a esse excesso, mas eu acho que realmente é necessário que os juízes tenham uma preocupação muito grande no respeito à produção de prova e, sobretudo, de que forma que essa relação se dá no dia a dia. Tudo isso eu estou falando para poder estender um pouco mais no respeito a essa questão da prova e, sobretudo, que é o ponto crucial e fundamental no que diz respeito à jornada de trabalho. Mas, enfim, a lei está aí, está posta, e nós temos que realmente nos degladiarmos dentro disso para que possamos fazer o melhor trabalho e procurarmos contribuir para a realização da justiça nesse aspecto. Continuando, nós temos ainda como inovação a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Que, evidentemente, isso não tem novidade para ninguém, porque a própria Constituição Federal, no próprio artigo 7º, estipula que o adicional da hora extra é de 50%. Então, na realidade, essa é uma questão que, para quem quer, de repente, levar tudo certinho, deve se prevenir, e por essa razão que muitos até têm colocado o cartão de ponto dentro de casa para que a empregada registre o seu horário de entrada e o seu horário de saída. Veja só como que é complexo tudo isso. Nós estamos falando de uma relação onde o empregado vem para trabalhar e volta para casa. Agora imaginem, todos nós, aquela empregada que mora na própria residência. O que acontece? Veja, e é essa diferenciação que eu acho que a legislação teria que ser mais flexível, porque são situações diferentes. Não pode ser tratado como um empregado urbano qualquer, que de repente ele vem, volta para a casa dele, tem o horário de trabalho para cumprir. No caso da empregada doméstica, veja, ela vai tomar o café da manhã, ela vai almoçar, ela vai jantar, ela vai tomar banho, ela vai dormir. Quer dizer, se for quantificado tudo isso, quanto que custa de acréscimo a essa remuneração? É evidente que pode até existir algum exagero, mas, de sã consciência, a pessoa que trabalha dentro de casa, sobretudo hoje com todas as informações que existem, ela, e também pela própria escassez da mão de obra, nenhuma pessoa vai se sujeitar a, de repente, ter uma jornada excessiva por um salário pequeno e vai permanecer naquela casa. Ela vai, obviamente, se espernear. E quando isso acontece num bairro, as empregadas domésticas são as que mais se comunicam. Se falar em termos de prédio, pior ainda. Idiotas são os empregadores que acham que aquela empregada vai estar ali como a santinha, vai estar aceitando tudo, porque realmente a rádio peão se comunica muito bem e com muito mais rapidez e com muito mais distorção dos fatos. Então, na realidade, quer dizer, essa relação, quando se fala em termos de empregado que está morando dentro da residência,
teria que ter um tratamento diferenciado, porque isso ela já tem um benefício. E a gente conhece, e eu tenho na minha casa, por exemplo, uma senhora que mora em casa, e não é necessariamente por opção, é por necessidade, porque ela é sozinha. Se ela for contratar um imóvel para ela alocar, ela vai ter um custo adicional, e sendo que dentro de casa ela tem toda a liberdade. De domingo ela sai, ela vai para onde ela quer, enfim, tem uma relação que como se fosse uma pessoa que tivesse dentro, tem a chave, ela vai e volta, etc. Então, quer dizer, não dá para tratar uma relação dessa como se fosse uma situação estática, ou seja, aquela que realmente tem ali a regra pré-estabelecida e que o sujeito tem horário para chegar, horário para sair. Quer dizer, saímos de casa, quem diz se ela não pode, de repente, dormir das 2 até as 5? Tá? E que não tem ninguém ali para vigiar. Ainda que, à época, a minha mulher, uma outra empregada que nós tínhamos, resolveu colocar uma câmera dentro de casa, e depois de um certo tempo, ela começou a perceber algumas coisas estranhas, e quando foi verificar na câmera, a câmera não estava funcionando. E aí, quando foi verificar, a empregada tinha arrancado o cabo no computador, e, evidentemente, tudo aquilo que imaginava que estava sendo protegido não tinha proteção nenhuma, né? Então, quer dizer, isso que eu estou colocando o meu exemplo, que seguramente é de muita gente, mas, enfim, essa relação tem realmente uma complexidade muito grande e que, além de uma questão que eu diria de bom trato que deve existir, também... Falando muito alto lá no fundo. Então, veja só assim, então a situação é essa. Então, no que diz respeito a essa legislação de querer tratar essas variáveis todas de uma forma estática, realmente eu vejo uma dificuldade muito grande de enquadramento nisso. E aí vai trazer realmente algumas injustiças, como eu disse anteriormente. Bem, proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Isso, evidentemente, é uma questão que não está diretamente ligado à relação do dia a dia. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Também é uma questão óbvia, que todo empregador deve ter essa preocupação. O reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho também é uma questão genérica. Proibição de diferença de salário no exercício de função e de critério de admissão por motivos de sexo, idade e cor. Quer dizer, isso é a questão relativa ao fundamento da equiparação salarial. Quer dizer, se tem na casa alguém que tem o privilégio de ter 2 cozinheiras, evidentemente não pode ter diferença de remuneração. E proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, enfim, esses são os direitos que nós temos hoje na nossa legislação em relação ao empregado doméstico. Porém, existem outros direitos que trouxe uma série de confusões do ponto de vista de interpretação e, sobretudo, do leigo, que a própria emenda constitucional 72 traz os outros direitos que dependerão de regulamentação. Aí nós temos o inciso 1 do artigo 7º, que isso está inserido no parágrafo único do próprio artigo 7º, que fala a respeito da relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Isso daqui, até hoje, tem sido letra morta, porque, apesar, se eu não falo a memória, acho que a Convenção 158 da OIT, que prevê essa proteção, mas o Brasil realmente não tem aplicado isso, e também não existe nenhuma lei específica proibindo a demissão sem justa causa, ou seja, não existe a estabilidade no Brasil, exceto aquelas específicas do cipeiro, do acidentado, etc. Tá? O seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, também é uma outra questão que depende de regulamentação,
Por quê? Porque como o próximo inciso, que é o 3, fala do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e essa questão também depende de regulamentação, uma coisa está atrelada à outra, porque o seguro-desemprego ele está atrelado ao Fundo de Garantia, isso do ponto de vista de recursos financeiros. Então, evidentemente, se não está regulamentado ainda a questão do seguro, do Fundo de Garantia, também não está o seguro-desemprego. E no que diz respeito ao Fundo de Garantia, nesse decreto 224, que está em tramitação no Senado, no Congresso Nacional, tem uma tentativa de inovação, mas eu diria que isso é mais do ponto de vista de preocupação arrecadatória do governo, do que efetivamente direito para o empregado, ou mesmo uma prevenção para o empregador, que o Fundo de Garantia, quando você demite o empregado, você tem que pagar os 40% de adicional, que, na verdade, apesar de se falar 40%, ele é 50%, porque 40% vai para o empregado e 10% vai para o governo federal. Então, o governo federal, eu chamo isso de sócio oculto, ele está presente em tudo para ele poder tirar a parte dele. E no que diz respeito a isso, estão querendo, e está previsto nesse decreto 224, fazerem o seguinte: o empregador vai depositar todo mês, junto com o Fundo de Garantia, mais um percentual que seria correspondente àquela multa dos 40%. Ou seja, todo mês o empregador deposita o Fundo de Garantia, e se não me falha a memória, eu não estou com o cálculo aqui em mãos, mas é alguma coisa de 3,2 a mais, porque quando ele demitir esse empregado sem justa causa, ele não precisa desembolsar imediatamente ou instantaneamente aqueles 40%. Veja, o governo é tão bonzinho, né, que ele quer prevenir o empregador de ter esse desembolso imediato. Agora, por outro lado, o empregador doméstico estaria financiando, tá? Ou seja, depositando antes. Aí me faz lembrar, acho que alguém aqui deve lembrar da época do baú da felicidade, né? Que o sujeito pagava mensalmente o carnê para ser sorteado. Se ele não fosse sorteado, no final ele receberia em produtos, que normalmente era uma panela, uma frigideira, um liquidificador, tal, que a panela, a frigideira, se passasse 2 vezes o bombril já furava, né? E então, quer dizer, ali era uma questão espontânea, participa quem quer, tá? Porque é uma questão privada. Então eu estou concorrendo a um prêmio, se eu não ganhar no final, eu recebo aqueles cacarecos, tudo bem. No caso aqui, não, é por lei, é impositivo. Ou seja, você vai depositando mensalmente e você nem sabe se você vai demitir aquele empregado sem justa causa. Quer dizer, então você está pagando uma conta sem saber se você vai ter a conta para pagar. Ou, de repente, esse empregado pode morrer, ou, de repente, ele pode se aposentar. Quer dizer, então, é uma coisa que eu diria que é inconstitucional. Então, vamos ver como que isso vai ter esse desdobramento. Mas eu acho que é uma questão extremamente delicada e preocupante, porque é o governo, mais uma vez, querendo botar a mão no bolso do contribuinte e, sobretudo, daquele que está contribuindo socialmente, tendo ou tomando aquela mão de obra e gerando emprego e, consequentemente, a contribuição para contribuição social para a sociedade de uma maneira geral. No que diz respeito ao básico de tudo isso, que é o contrato de trabalho, também é algo extremamente preocupante,
Pelo seguinte, porque hoje, quem não registrar o empregado doméstico terá, além de todas as consequências jurídicas, tem também uma multa administrativa. Essa multa administrativa, se não me falha a memória hoje, está por volta de R$900. Tá? Então, realmente, é um ônus bastante expressivo e significativo, e não tenho dúvida de que, em havendo uma reclamação trabalhista de reconhecimento de vínculo empregatício, o juiz vai mandar expedir ofício para a Superintendência Regional do Trabalho, para que seja aplicada aquela multa para aquele empregador que não fez a anotação no contrato de trabalho daquele empregado na sua carteira de trabalho. Então, essa realmente deve ser uma preocupação. E, por outro lado, principalmente, o fato de, no respeito à anotação na carteira de trabalho, não ter prescrição. Ou seja, o empregado, uma vez ele pleiteando o vínculo empregatício, se ele trabalhou durante 20 anos, ele vai ter reconhecido os 20 anos na carteira de trabalho dele. É evidentemente que as verbas decorrentes dessa relação de emprego só vão ser calculadas dos últimos 5 anos, que é o período não prescrito. Então, essa é a situação que nós temos. E no que diz respeito a essa anotação na carteira de trabalho, também, às vezes, tem quem quer fazer economia na base da porcaria. Exemplo, o empregado ganha R$1.500, aí o empregador fala, não, vou registrar você pelo salário mínimo, que assim eu não preciso recolher integralmente a Previdência Social e você também não. Ok, por parte do empregado, é até confortável para ele, né, porque ele vai deixar de recolher aquilo, mas a responsabilidade objetiva é do empregador. Então, se ele fizer esse tipo entre aspas, de falcatrua, com a conivência do empregado, mas quem é o responsável objetivo é o empregador. Então, se esse empregador ele for responder a uma reclamação trabalhista e aquele empregado doméstico conseguir provar que ele ganhava 1.500 e não os 780, vamos dizer 768, né? Hoje, evidentemente que ele vai ter contribuir para o INSS pela integralidade. Ele pode até não ser condenado, e não vai, evidentemente, se ele tiver como comprovar, porque ele pagou, ainda que informalmente. Então, o passivo trabalhista é todo do empregador. O empregado não tem nada a ver com isso, apesar de ele ter concordado. Então, essa é a situação também que deve ter uma preocupação por parte do empregador. Ainda, nessa parte da anotação da remuneração de forma irregular, tem uma outra consequência. Porque vamos admitir se eventualmente essa empregada fique doente. Ela vai receber o benefício da Previdência Social em cima do valor da contribuição dela. Se o salário de contribuição dela foi de um salário mínimo, ela tem, junto à Previdência Social, o direito de receber um salário mínimo. Ela vai dizer, poxa, mas eu ganhava R$1.500, eu estou recebendo do INSS só a metade. Então, eu quero que o empregador pague o restante. Aí o empregador vai negar. Se o empregador, de repente, negar, ela vai entrar com uma ação e vai receber esse dinheiro seguramente, além do empregador ter que sofrer todas as consequências, nem só de pagar o retroativo, como também o correspondente à multa. Então, quer dizer, na realidade, eu diria que é mais desgastante e mais custoso não cumprir a legislação do que querer fazer esse tipo de mutreta. E, por outro lado, também, tudo isso que o governo está fazendo, tá, até mesmo essa questão da multa, pela não anotação na carteira de trabalho, o que, evidentemente, eu acho que, neste caso, deveria essa multa ser destinada ao próprio empregado, que ele que sofreu as consequências de não estar registrado. Não, mas o governo, o sócio oculto, vai lá buscar esse valor para ele. Tá? E esse empregado, obviamente, vai ter a proteção, mas quem vai arrecadar essa multa é o governo, como eu disse. Por que o governo também tem essa preocupação de regularização de tudo isso? Por uma razão muito simples. Porque se ele fecha e estreita
esse caminho da informalidade, na medida que ele faz imposições para a formalidade, isso vem arrecadado de maneira tranquila para ele. Se tiver na informalidade, ele está deixando de recolher aquilo que, evidentemente, está acontecendo na sociedade como um todo. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, eu já falei 1 hora, não estou cansado, muito pelo contrário, mas talvez os senhores poderão estar cansados de ouvir. Mas eu quero também, ao terminar, deixar aberto para alguém que queira fazer alguma pergunta e que eu tenha condição de responder, eu estou à disposição. Desde já, muito obrigado.